Parágrafo 6º. A autoridade a qual for dirigido o recurso disciplinar deve solucioná-lo no prazo máximo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte ao do seu recebimento no protocolo, procedendo ou mandando proceder às averiguações necessárias para decidir a questão. Parágrafo 7º. A decisão do recurso disciplinar será publicada em boletim interno. Artigo 55. Se o recurso disciplinar for julgado inteiramente procedente, a punição disciplinar será anulada e tudo quanto a ela se referir será cancelado. Parágrafo único. Se apenas em parte a punição aplicada poderá ser atenuada, cancelada em caráter excepcional ou revelada. Parágrafo único. Se apenas em parte a punição aplicada poderá ser atenuada, cancelada em caráter excepcional ou relevada. Artigo 56. O militar que requerer reconsideração de ato, se necessário para a preservação da hierarquia e disciplina, poderá ser afastado da subordinação direta da autoridade contra quem formulou o recurso disciplinar, até que seja ele julgado. Parágrafo 1º. O militar de que trata o caput permanecerá na guarnição onde serve, salvo a existência de fato que nela contraindique sua permanência. Parágrafo 2º. O afastamento será efetivado pela autoridade imediatamente superior à recorrida, mediante solicitação desta ou do militar recorrente. Artigo 57. O recurso disciplinar que contrarie o prescrito neste capítulo será considerado prejudicado pela autoridade a quem foi destinado, cabendo a esta mandar arquivá-lo e publicar sua decisão fundamentada em boletim. Parágrafo único. A tramitação de recursos disciplinares deve ser tratamento de urgência em todos os escalões. Seção 2. Do cancelamento de registro de punições. Artigo 58. Poderá ser concedido ao militar o cancelamento dos registros de punições disciplinares e outras notas a elas relacionadas, em suas alterações e na ficha disciplinar individual. Artigo 59. O cancelamento dos registros de punição disciplinar pode ser concedido ao militar que o requerer, desde que satisfaça a todas as condições abaixo. 1. Não ser a transgressão objeto da punição atentatória à honra pessoal, ao pundonor militar ou ao decoro da classe. 2. Ter o requerente bons serviços prestados, comprovados pela análise de suas alterações. 3. Ter o requerente conceito favorável de seu comandante. E 4. Ter o requerente completado sem qualquer punição. A. 6 anos de efetivo serviço, a contar do cumprimento da punição de prisão disciplinar, a cancelar. E B. 4 anos de efetivo serviço, a contar do cumprimento da punição de repreensão ou detenção disciplinar, a cancelar. Parágrafo 1º. O cancelamento das punições disciplinares interfere nas mudanças de comportamento previstas no parágrafo 7º do artigo 51 deste regulamento. Parágrafo 2º. As autoridades competentes para anular punições disciplinares o são também para cancelar. Parágrafo 3º. A autoridade que conceder o cancelamento da punição disciplinar deverá comunicar tal fato ao órgão de direção setorial de pessoal do Exército. Parágrafo 4º. O cancelamento concedido não produzirá efeitos retroativos para quaisquer fins de carreira. Parágrafo 5º. As punições escolares poderão ser canceladas justificadamente por ocasião da conclusão do curso, a critério do comandante do estabelecimento de ensino, independentemente de requerimento ou tempo de serviço sem punição. Parágrafo 6º. O cancelamento dos registros criminais será efetuado mediante a apresentação da competente reabilitação judicial. 1. Ao comandante da OM, quando se tratar de crime culposo, ou 2. Ao comando enquadrante da OM, exercido por oficial general, quando se tratar de crime doloso. Parágrafo 7º. O impedimento disciplinar será cancelado independentemente de requerimento, decorridos 2 anos de sua aplicação. Parágrafo 8º. A advertência, por ser verbal, será cancelada independentemente de requerimento, decorrido 1 ano de sua aplicação. Parágrafo 9º. A competência para cancelar punições não poderá ser delegada.
Artigo 60. A entrada de requerimento solicitando cancelamento dos registros de punição disciplinar, bem como a solução a ele dada, devem constar no boletim interno da OM, ou proceder de acordo com o parágrafo 7º do artigo 34 deste regulamento. Artigo 61. O comandante do Exército pode cancelar um ou todos os registros de punições disciplinares de militares sujeitos a este regulamento, independentemente das condições enunciadas no artigo 59 deste regulamento. Parágrafo único. O cancelamento dos registros de punições disciplinares com base neste artigo, quando instruído com requerimento ou proposta, deverá ser fundamentado com fatos que possam justificar plenamente a excepcionalidade da medida requerida ou proposta, devendo ser ratificada ou não, obrigatoriamente nos pareceres das autoridades da cadeia de comando, quando do encaminhamento da documentação à apreciação da autoridade mencionada neste artigo. Ele fala ali no artigo 60 do parágrafo 7º do artigo 34. O artigo 34 ele fala da aplicação da punição disciplinar, compreende 1. Elaboração de nota de punição de acordo com o modelo de anexo 2. 2. Publicação do boletim interno da OM, exceto no caso de advertência. E 3. Registro na ficha disciplinar individual. E quando ele fala no parágrafo 7º, o parágrafo 7º do artigo 34 trata: quando a autoridade que aplicar a punição disciplinar não dispuser de boletim, a publicação desta deverá ser feita mediante solicitação escrita no boletim do escalão imediatamente superior. E no artigo 61 ele fala que ele faz uma menção no artigo 59. Então, o artigo 59 é o cancelamento dos registros de punição disciplinar pode ser concedido ao militar que o requerer, desde que satisfaça todas as condições abaixo. 1. Não ser a transgressão objeto de punição, atentatória à honra pessoal, pundonor militar ou ao decoro da classe. 2. Ter o requerente bons serviços prestados, comprovados pela análise de suas alterações. 3. Ter o requerente conceito favorável de seu comandante. E 4. Ter o requerente completado sem punição a 6 anos de efetivo serviço a contar do cumprimento da punição de prisão disciplinar a cancelar. E B. 4 anos de efetivo serviço a contar do cumprimento da punição de repreensão ou detenção disciplinar a cancelar. Parágrafo 1º. O cancelamento das punições disciplinares interfere nas mudanças de comportamento previstas no parágrafo 7º do artigo 51 deste regulamento. Parágrafo 2º. As autoridades competentes para anular punições disciplinares o são também para cancelar. Parágrafo 3º. A autoridade que conceder o cancelamento da punição disciplinar deverá comunicar tal fato ao órgão de direção setorial de pessoal do Exército. Parágrafo 4º. O cancelamento concedido não produzirá efeitos retroativos para quaisquer fins e carreira. Parágrafo 5º. As punições escolares poderão ser canceladas justificadamente por ocasião da conclusão do curso a critério do comandante do estabelecimento de ensino, independentemente de requerimento ou tempo de serviço sem punição. Parágrafo 6º. O cancelamento dos registros criminais será efetuado mediante a apresentação da competente reabilitação judicial. 1. Ao comandante da OM, quando se tratar de crime culposo, ou 2. Ao comandante enquadrante da OM, exercido por oficial general, quando se tratar de crime doloso. Parágrafo 7º. O impedimento disciplinar será cancelado independentemente de requerimento, decorridos 2 anos de sua aplicação. Parágrafo 8º. A advertência, por ser verbal, será cancelada independentemente de requerimento, decorrido 1 ano de sua aplicação. Parágrafo 9º. A competência para cancelar punições não poderá ser delegada. O impedimento disciplinar será cancelado independente de requerimento, 2 anos, e a advertência, por ser verbal, será cancelada independentemente decorrido 1 ano de sua aplicação. Então, o comandante do Exército pode cancelar um ou todos os registros de punição independente do artigo 59 mencionado acima. E a entrada de requerimento solicitando cancelamento dos registros de punição disciplinar, bem como a solução a ele dada, deve constar no boletim interno da OM ou proceder de acordo com o parágrafo 7º do artigo 34 deste regulamento, que já foi dito anteriormente. Artigo 62. O militar entregará à OM, a que estiver vinculado, a folha de alterações que contenha a punição ou registro a ser cancelado. E parágrafo único. Os procedimentos a serem adotados pela OM encarregado de eliminar o registro da punição cancelada serão definidos pelo órgão de direção setorial de pessoal do Exército.
devendo a autoridade que suprimir o registro informar este ato ao referido órgão. Artigo 63. As contagens dos prazos estipulados para a mudança de comportamento e o cancelamento de registros começa a partir da data 1. Da publicação nos casos de repreensão e 2. Do cumprimento do último dia de cada detenção disciplinar, prisão disciplinar ou pena criminal a ser cancelada. Seção 3. Das recompensas. Artigo 64. As recompensas constituem reconhecimento aos bons serviços prestados por militares. Parágrafo único. Além de outras previstas em leis e regulamentos especiais, são recompensas militares: 1. O elogio e a referência elogiosa, e 2. As dispensas do serviço. Artigo 65. O elogio é individual e a referência elogiosa pode ser individual ou coletiva. Parágrafo 1º. O elogio somente deverá ser formulado a militares que se tenham destacado em ação meritória ou quando regulado em legislação específica. Parágrafo 2º. A descrição do fato ou fatos que motivarem o elogio ou a referência elogiosa deve precisar a atuação do militar em linguagem sucinta, sóbria, sem generalizações e adjetivações desprovidas de real significado, como convém ao estilo castrense. Parágrafo 3º. Os elogios e as referências elogiosas individuais serão registrados nos assentamentos dos militares. Parágrafo 4º. As autoridades que possuem competência para conceder elogios e referências elogiosas são as especificadas no artigo 10º deste regulamento, obedecidos aos universos de atuação nele contidos. Artigo 66. As dispensas do serviço como recompensa podem ser: 1. Dispensa total do serviço que isenta o militar de todos os trabalhos da OM, inclusive os de instrução, ou 2. Dispensa parcial do serviço, quando isenta de alguns trabalhos, que devem ser especificados na concessão. Parágrafo 1º. A dispensa total do serviço, para ser gozada fora da guarnição, fica subordinada às mesmas normas de concessão de férias. Parágrafo 2º. A dispensa total do serviço, regulada por período de 24 horas, contadas de boletim a boletim, e a sua publicação deve ser feita, no mínimo, 24 horas antes de seu início, salvo por motivo de força maior. Artigo 67. A concessão de dispensa do serviço como recompensa, no decorrer de 1 ano civil, obedecerá à seguinte gradação: 1. O chefe de Estado-Maior do Exército, os chefes dos órgãos de direção setorial e de assessoramento e os comandantes militares de área até 20 dias, consecutivos ou não. 2. Os oficiais generais, exceto os especificados no inciso 1, e demais militares que exerçam funções de oficiais generais, até 15 dias, consecutivos ou não. 3. O chefe de Estado-Maior, o chefe de gabinete, o comandante de unidade, os comandantes das demais OM com autonomia administrativa e os daquelas cujos cargos sejam privativos de oficial superior, até 8 dias, consecutivos ou não. E 4. As demais autoridades competentes para aplicar punições, até 4 dias, consecutivos ou não. Parágrafo 1º. A competência de que trata este artigo não vai além dos subordinados que se acham inteiramente sob a jurisdição da autoridade que conceda a recompensa. Parágrafo 2º. O comandante do Exército tem competência para conceder dispensa do serviço aos militares do Exército, como recompensa até o máximo de 30 dias, consecutivos ou não, por ano civil. Artigo 68. Quando a autoridade que conceder a recompensa não dispuser de boletim para a sua publicação, esta deve ser feita mediante solicitação escrita no da autoridade a que estiver subordinado. Artigo 69. São competentes para anular, restringir ou ampliar as recompensas concedidas por si ou por seus subordinados, as autoridades discriminadas no inciso 1 e 2 do artigo 10 deste regulamento. Parágrafo único. O ato de que trata o caput deverá ser justificado em boletim no prazo de 4 dias úteis. Capítulo 6. Das disposições finais.